Olá, caro aluno da Escola Municipal Bélgica. Eu sou o professor Genesi, professor de matemática, e hoje vou estar passando por aqui para a gente. Eu deixei na semana passada, deixei uma lista de exercícios, e então hoje vamos fazer uma correção dessa atividade, tá bom? Então, a atividade com relação à fração de quantidade. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para que a gente possa ter conferir o que aquilo que foi feito ou tirar qualquer tipo de dúvida que possa ser feito a partir dessas questões. Tá bom? Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela do Paint para que a gente possa fazer as atividades a partir dali. Vamos compartilhar aqui. Bom, estou compartilhando aqui estou compartilhando aqui o Paint com vocês, né? Então, a nossa primeira questão que falava era essa aqui, falava assim: determine 2/3 de 1.200. Então, vamos pensar que eu quero. Primeiro, eu vou pensar o seguinte: eu vou fazer de duas maneiras diferentes para que a gente possa ver aquela que mais se aproxima, aquela que você mais se identifica, aquela que fica mais fácil para você entender, né? Bom, primeiro vamos pensar na fração. Que tipo de fração é? É uma fração 2/3. Então ela está aqui, assim, ó, uma fração 2/3, né? 2/3. O que significa isso daqui? Na realidade, o que a fração está querendo dizer, né? Então eu tenho aqui este camarada aqui na parte de baixo, que é o meu denominador, vou botar ele aqui, que é o meu denominador, e o denominador representa o quê? Representa a quantidade de vezes em que um inteiro foi dividido. Dividido. Então, quer dizer que a partir do momento que eu tenho alguma coisa inteira, por exemplo, uma barra de chocolate, uma quantidade de dinheiro, enfim, qualquer coisa que eu queira ali fazer uma divisão, o denominador vai estar mostrando para mim em quantas partes eu dividi esse meu inteiro. Perfeito? E o numerador, esse carinha aqui de cima, vou botar aqui, ó, é o meu numerador. Numerador. E o que ele quer dizer? Qual é a informação que ele quer dizer para a gente? Representa a quantidade que foi utilizada a partir da divisão feita, ou melhor, indicada pelo denominador. Então, o numerador vai dizer quantas partes. Vou ter que escrever aqui de novo. Então, ó, numerador. Uma letra bem pequena aqui, vou botar uma letra maior. Então, numerador, ele quer dizer o quê? Representa a quantidade utilizada a partir da da quantidade utilizada a partir da divisão indicada pelo denominador. Ou seja, vou botar aqui, está aqui um pouquinho maior. Pronto. Então ele está dizendo aqui para a gente, vai, aqui. Ele está dizendo para mim o seguinte: o denominador
é aquele que vai indicar em quantas partes eu dividi o inteiro. E o numerador é aquele que vai indicar quantas partes eu peguei dessa divisão, certo? Então, daqui, ele está dizendo exatamente o quê? Que existia um inteiro, eu dividi ele em 3 partes, né? Tá aqui, ó, 3 partes, e dessas 3 partes eu utilizei 2, né? Então agora eu vou fazer de 2 maneiras diferentes esse mesmo problema. Primeiro eu vou tentar fazer de uma forma visual. Olha só. Vamos supor que esse retângulo aqui, ele inteiro, está correspondendo a R$ 1.200. E ele inteiro aqui está correspondendo a R$ 1.200. Pronto. Só que a fração está me dizendo que eu dividi isso aqui em 3 partes. Então é como se eu tivesse pego aqui e mais ou menos peguei aqui, dividi. Uma parte está aqui, a outra parte está aqui. Então, se o retângulo inteiro estava fazendo menção a 1.200, e agora eu dividi em 3 partes, quer dizer que eu vou ter que pegar o 1.200 e vou dividir ele por 3. Então, vou fazer lá, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Subtraio, vai dar 0. Aí eu desço esse zerinho daqui, não dá para dividir, acrescento um 0 aqui, baixo outro número. O outro número também é 0, também não dá para dividir, acrescento um 0 aqui e encerro a conta. Então ele está dizendo para mim que, olha, cada uma parte aqui equivale a R$ 400. Então quer dizer que essa parte aqui equivale a R$ 400. Essa parte daqui equivale a... Vou botar outra cor aqui para diferenciar. Essa parte aqui representa, corresponde a R$ 400. E essa outra parte aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Vou botar outra cor aqui. Essa parte aqui também representa R$ 400. Então, cada retângulozinho daquele que foi dividido representa R$ 400. E aí ele me disse que, como é a fração 2/3, 2 representa a quantidade utilizada a partir da divisão indicada pelo denominador. Eu utilizei, então, 2 partes. Então, eu vou lá e vou indicar que eu cheguei aqui, utilizei essa parte aqui e aquela ali, ó. Usei 2 partes. Certo? Então, se eu usei essas 2 partes, e cada uma delas está valendo 400, então, na realidade, eu vou até jogar essa conta aqui para o outro lado. Pegar essa conta e jogar para cá. Pronto. Então, se eu pegar esse valor daqui, ó, 400. Então, vou botar ele aqui. Opa. Pegar esse 400 aqui, botar aqui, ó, 400. Vou pegar esse outro 400 aqui, ó, vou botar aqui, ó, 400. Se eu somar os dois, eu vou ter 800. Então, quer dizer que 2/3 de 1.200 corresponde a R$ 800. Pronto, R$ 800, certo? Então, o que eu busquei fazer aqui foi fazer uma representação visual. Às vezes, você não consegue fazer essa representação, então eu posso tentar fazer de uma outra maneira. Qual vai ser a outra maneira? Vamos lá. Eu quero calcular 2/3 de R$ 1.200. Isso aqui é uma outra forma de eu pensar na resolução desses 1.200, correto? Então, o que eu vou fazer? Já que ele fala que eu tenho que dividir, o inteiro foi dividido, eu vou fazer direto, sem precisar de figura, eu vou fazer a divisão.
1.200 dividido por 3, que é a quantidade daqui. Ó. Vou até botar aqui com um número aqui para indicar. Ó, esse 3 aqui é esse 3 daqui, que é o meu divisor. Vou lá dividir. A gente já sabe o resultado, que a gente já fez a conta ali em cima. Eu já sei que isso aqui vai dar 400, né? Porque deu 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, fechou a minha conta. E ele fala que agora eu tenho que fazer o quê? Utilizar esse 2. Esse 2 vai ser utilizado como? Eu vou pegar esse 2 que está aqui agora, ó, vou trazer ele para cá, ó, e vou multiplicar, ó. Quanto é 2 vezes 400? 800. Então, quer dizer que 2/3 de 1.200 correspondem a R$ 800. Perfeito? Entendido? Foi tentado aí fazer de duas maneiras diferentes para que você possa ver aquilo que mais lhe agrada, né? Eu ainda posso colocar aqui uma terceira condição. Vou botar aqui uma terceira condição também para a gente fazer, né? Aí vamos ver aí que eu vou resolver utilizando a calculadora, né? Então, vou botar aqui, ó, usando a calculadora. Como é que eu vou fazer usando a calculadora? Bom, meu problema é fazer o quê? 2/3 de 1.200. Essa aqui é a condição. 2/3 de 1.200. Aí, o que eu faço? Eu vou lá na calculadora, eu vou botar aqui os retângulos. Vou botar os retângulos aqui representando as teclas, tá? Então, ó, você vai pegar a tecla aqui, que vai digitar aqui o número 2. Esse número 2, você vai apertar para dividir pelo número 3. Você vai apertar para dividir pelo número 3. Vai apertar lá o sinal de igual. Espera aí, vou fazer diferente aqui. Espera aí, vou fazer diferente. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para lá. Tá? Vou clicar aqui, vou botar um outro quadradinho aqui. Opa. Aí. Tá aqui. Tá, vamos lá. Então, você vai apertar a tecla 2, depois você vai apertar a tecla dividido, depois você vai apertar a tecla... Cadê aqui? Vamos tirar esse cara aqui dessa posição, que ele está errado. Botar o 3. Vai apertar a tecla 3. Depois, você vai apertar a tecla igual. Pronto. Aí você vai apertar a tecla igual. Mais. Não, mais. É isso, mais. Aí você vai apertar a tecla vezes. Outra tecla aqui. Mais uma aqui. E acho que vou chegar mais um pouquinho para lá para ganhar esse espaço aí. Pronto, vamos lá.
Então, 2, aí você aperta a tecla dividido, aperta a tecla 3, aperta a tecla igual, aperta a tecla multiplicação, digita o número 1200, para não ter que digitar aqui, tecla 1, tecla 2, tecla 00, né? Então, digita 1200, vai digitar aqui o sinal de igual. Pronto. O resultado que vai aparecer é o resultado 800. Então, o resultado que vai aparecer aqui, 800. Pronto, agora sim. Agora está completo. Ó, fizemos na forma aritmética, calculando, montando a divisão, né? Aqui, ó, montando a divisão. Fizemos de uma forma visual, certo? E fizemos utilizando a calculadora. Pronto. Agora você teve aí 3 formas diferentes para poder resolver esse teu problema. Ok? Então, maravilha. Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo. O outro exercício estava assim: em uma caixa existem 80 bombons. Calcule 2 quintos desses bombons. Então, vou fazer o mesmo problema, o mesmo processo. Ó. Vou fazer ele visualmente, usando o gráfico. Ó. Eu tinha uma barra, vou até fazer diferente, vou botar assim. Uma barra, aí eu vou copiar e colar. Opa, uma barra, aí eu vou aqui copiar ela e vou colar. Ó, 2, 3, 4, 5. Então eu tive lá um inteiro, uma barra retangular inteira. Vou botar assim para dar o aspecto que é uma inteira, ó. Tinha uma barra aqui inteira e ela foi dividida em 5 partes. Esta barra inteira, ela possuía, era equivalente a 80 bombons. Essa barra aqui toda corresponde a 80 bombons. Bombons. Pronto. Sendo que esses 80 bombons, ele foi distribuído em 5 partes, né? Então quer dizer que eu vou ter que dividir esses 80 para cada partezinha dessa. Então eu vou falar da divisão, ó. 80 eu vou dividir por 5. Então vou fazer a divisão, ó. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5 para 8, 3. Vou fazer a subtração. Peraí. Aqui não, aqui tá errado. Vou apagar isso aqui. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? 1 vezes 5 é 5. Aí eu faço a subtração, vai dar 3. Baixo o zero, vai ficar 30. 30 dividido por 5, 6. E aí 6 vezes 5 é 30, para 30 nada, né? Dá 30 aqui, vou subtrair, vai dar zero, então fechou a minha conta. Então quer dizer que cada partezinha dessa aqui, eu tenho 16 bombons. Então eu tenho 16 bombons aqui, vou ter 16 bombons aqui, vou aumentar mais aqui o meu... Vou ter 16 bombons aqui, 16 bombons aqui e mais 16 bombons aqui. Pronto. Só que ele está falando para mim aqui que ele utilizou quantas partes? Ele utilizou 2 partes.
Ou seja, eu vou lá marcar que eu usei duas partes. Eu usei duas partes. Então, quanto que isso, uma caixa dizendo, calcule 2 quilos desses bombons. Então, eu tenho duas caixas, então quer dizer que eu tenho duas partezinhas de 16. Então, eu vou lá pegar 16, vou somar com 16, total 32. Então, quer dizer que 2 quintos de 80 é igual a 32. Certo? Outra forma de fazer, é bem, quase parecido, mas não precisa da figura, né? É você fazer direto. 80 posso multiplicar por 2, que vai dar 160, e depois pego 160 e divido por 3, né? 80, não é por 3, é por 5, que a fração é 5. Ainda por 5. Igual. Então, vou fazer essa divisão, ó. 160 dividido por 5 é igual a 16 por 5, 3, sobra 1, vem 10, 2 e é 0. Então, vai dar 32. E mais ainda, se você tiver na calculadora, você vai fazer o quê? Pega a tua calculadora, vai fazer o quê? 2 divide por 5, multiplica por 80. Resultado, 32. Tudo bem? Tranquilo? Bom, espera aí só um minutinho aqui. Não quer vir? Só um minutinho. Vamos lá para mais um. Então, o outro problema, vamos ver que diz o problema 3. 3 está dizendo o que aqui para a gente? Vamos trocar isso aqui. A 3 está falando assim, ó. O comprimento de uma peça de tecido é de 42 metros. Quanto mede 3/7 dessa peça? Então, isso que a gente tem que fazer. Então, o procedimento é a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui procedimento. Então, vou pegar aqui um pedacinho aqui, ó. E vou copiar ele, para que a gente tenha uns pedacinhos parecidos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então, eu tinha um inteiro e dividi ele em 7 pedaços. Esses 7 pedaços juntos, eles têm que dar 42 metros. Certo? Então, vamos ver. Quanto vai caber para cada um desses quadradinhos? Esses retângulos, né? Então, eu vou pegar o 42 e vou dividir por 7. Por que dividir por 7? Porque ele é o denominador da minha fração, que representa a quantidade que foi dividida o inteiro. Então, eu vou dividir isso aqui, vai dar 6. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Então, quer dizer que cada pedacinho desse corresponde a 6 metros. Então, quer dizer que aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, vou botar 6 metros. Aqui eu tenho 6 metros. Aqui eu vou ter 6 metros. Aqui eu vou ter 6 metros. Aqui eu vou ter 6 metros. 6 metros. 6 metros. E aqui mais 6 metros. Então, cada retângulozinho desse aí corresponde a 6 metros. E ele quer saber o seguinte: quanto mede 3 sétimos dessa peça? Então, vou lá, vou marcar 3 sétimos dela. 3 quer dizer que eu vou pegar 3 pedaços. Então, vou lá pegar 3 pedaços. Peguei esse pedaço, esse pedaço. Opa! Sinal que está aberto aqui. Sinal que está aberto aqui, ó, lá, ó, aberto aqui e aberto aqui em cima. Pronto. Agora eu posso ir lá pintar. Então, ó, eu usei só 2 pedacinhos desse. E aí já dá para ver, ó, 6 mais 6, 12. Quer dizer que são 12 metros, né? Então, eu já posso somar lá, ó, 6. Opa, peraí. Pego aqui, ó, 6 mais 6, total 12. Então, 3 sétimos corresponde a 12 metros, certo? Se eu quisesse fazer de outra maneira, se eu pego lá 3 sétimos, 3 sétimos de 42, igual. Eu posso pegar direto aqui, ó, multiplicar o 3 por 42. Pego 42, multiplico por 3, que vai dar 6, 12, 126. E aqui eu já faço a abinha para dividir. Divido por 7. Então, 12 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7, para 12, 5. Baixo o 6 aqui, vou ter. Aí, aqui não é 3 sétimos, aqui é 3, é 3. 3, eu só peguei 2, ó. Aqui mais um, ó. Opa! Fechar aqui em cima, ó. Tá aberto aqui. Tá aberto aqui. Pronto. Então, vamos voltar com ele aqui. Aqui é mais 6. Porque são 3, né? Então, vai ser 18. 18 metros. Então, vou voltar aqui. Nessa minha conta aqui. Então, agora eu tenho 56 dividido por 7, que vai ser 8. 8 vezes 7, 56, para 56, nada. E aí eu tenho os 18 aqui de novo. Posso ainda fazer de outra maneira ainda. É 3 sétimos de 42. Agora, 42. Ao invés de eu multiplicar por 3, eu posso dividir primeiro por 7. Posso pegar 42, dividir por 7, que vai dar 6. 6 vezes 7, 42, para 42 de nada. E depois pego o 3 e multiplico. 3 vezes 6, 18. Pronto. Está aí. E, logicamente, a calculadora, né? Então, está aí, ó, 3 resultados diferentes. Se eu quisesse fazer pela calculadora, eu ia fazer o quê? Pego o 3, divido ele pelo 7 e multiplico
pelo 42. Aperto o igual, resposta 18. Então, 3 formas diferentes para que a gente possa resolver o mesmo problema. Tá ok? Vamos para mais um. Então, ó. Vamos lá, resolvendo. Um automóvel percorreu 3 km de uma estrada de 600 km. Quantos quilômetros percorreu? Então, o mesmo processo. Vamos lá. 3 quintos quer dizer que foi dividido por 5 partes, né? Então, eu vou lá pegar e construir aqui uma figura. Estou fazendo dessa forma aqui primeiro, né? Vamos lá. E quero... Opa, não. Vamos separar aqui. Quero construir a minha figura com 5 pedacinhos. Então, lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá lá 5. Então, vou fazer um aqui só para tentar juntar o mais possível aqui. Pronto, tá ali. Eu tenho aqui o meu inteiro, como se fosse representando a minha estrada. Então, essa minha estrada inteira, ela estaria equivalendo a 60 quilômetros. Só que ele falou que ele dividiu em 5 partes. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele só está utilizando 3 pedacinhos desse. Então, ele só está utilizando o quê? 1, 2, 3. Deixa eu usar outra cor, porque o verde vai ficar ruim. Então, ó, 1, 2, 3. Está usando esses 3 pedaços. E eu quero saber quanto que equivale esses 3 pedaços. Então, primeiramente, de fazer o quê? Dividir por 5 lá. Ó. Vou pegar os 60, vou dividir ele por 12, que vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Então, quer dizer que isso? Eu já fiz a conta já de cabeça. Né? Não, não é isso. Eu vou dividir por 5. Vou dividir por 5. Dividir por 5. Então, 6 dividido por 5 dá 1. 1 para 6 vai sobrar 1. Vai sobrar 1. Baixa o 0. Vai ser 2. E fecha a conta, porque 2 vezes 5 é 10. Então, quer dizer que cada pedacinho desse vai valer 12. Então, vamos botar aqui. Aqui vale em preto aqui. Aqui vai valer 12 quilômetros, né? Não sei se vai dar para escrever o 12, né? Dá assim. Aqui eu vou ter 12 quilômetros. 12 quilômetros aqui e 12 quilômetros aqui, certo? Como eu quero esses 3 pedaços, então eu vou somar esses 3 pedaços. Ó. 12, 12, 12. Vou somar eles. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 3, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 36 quilômetros. Então, quer dizer que 3 quintos de 600 correspondem a 36 quilômetros. Ah, não, é 600. Oh, meu Deus do céu. 600 quilômetros aqui. 600. Então, aqui é 600, aqui é 120. Então, para cada um desse aqui é 120, 120, 120. Aqui é 120, 120, 120. E aqui é 360 quilômetros. Pronto, agora sim, agora está correto. 360 quilômetros. Então, 3 quintos de 600 é 360 quilômetros. Ah, podemos fazer de outras maneiras? Podemos. Posso pegar o 3 quintos, já que eu quero achar 3 quintos de 600, eu vou multiplicar. Pego 600, multiplico por 3, que dá 1.800.
e o resultado eu divido por 5. 18 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Baixo 0 dá 30. 30 dá 6. Dá 0 aqui, dá 0 aqui. Fecha a conta, 360. Então, deu 360 quilômetros. Certo? Outro caminho é, ao invés de fazer essa multiplicação por 3, faz a divisão por 5, como nós fizemos na primeira ali. Divide por 5. Aqui a gente já sabe que o resultado vai dar 120, então não vou precisar fazer de novo. 120. E depois você multiplica por 3, que vai dar os teus 360. E por último você pode fazer na calculadora, né? Pega o 3, divide por 5, multiplica por 600. O resultado, 360. Pronto. Então, tá aí de novo 3 formas diferentes para que você possa escolher aquela que te deixa mais à vontade possível na hora de resolver esse tipo de problema. Né? Mais um. Vamos trocar aqui o nosso aqui, ó. Tá lá, numa viagem de 72 quilômetros, já foram percorridos 3/4. Quantos quilômetros já foram percorridos? Eu vou mudar isso aqui, vou começar a mudar isso aqui, vou fazer, ao invés de fazer a pergunta assim, quantos quilômetros já foram percorridos, eu vou cortar ele aqui, ó, quer ver? Eu vou cortar isso aqui. Vou fazer uma outra pergunta. Depois eu volto com ele. Pergunta agora vai ser a seguinte: quantos quilômetros faltam, né? A pergunta vai ser essa aqui, ó. Quantos quilômetros ainda faltam? Essa seria a pergunta. Quantos quilômetros ainda faltam? Depois eu volto com aquele. Não, na realidade, para eu fazer isso, eu vou fazer aquele outro lá. Vou fazer de duas maneiras diferentes. Ó, a minha fração não é 3/4, então pensa assim, ó. 3/4 eu já percorri. Já foram percorridos. Agora, olha só. O meu denominador, isso aqui foi, vou botar aqui em cima, ó. Percorridos. Tá ali. 3/4. Faltam a percorrer. Eu ainda não sei quanto vale. Quanto está faltando. Mas a gente vai fazer o seguinte, olha. Primeira coisa, traço de fração, porque a resposta vai ser uma fração aqui também. Aí eu vou olhar o denominador dele. Bom, o denominador tem que ser o mesmo. O denominador é 4. Agora, quando eu tenho um inteiro, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho uma barra, eu dividi essa barra em 3 pedaços, uma barra de chocolate. Eu dividi essa barra de chocolate em 3 pedaços. Eu dividi essa barra de chocolate em 3 pedaços, quer dizer que para eu ter a barra junta, inteira, eu preciso dos 3 pedaços juntos, não é isso? Então, se eu dividir por 3 esse inteiro, para eu ter ela inteira de novo, eu tenho que comer os 3 pedaços. Isso aqui vai me dar o inteiro. Então, eu tenho sempre o inteiro quando o numerador e o denominador forem iguais, certo? Então, olha só. Se aqui eu já consumi 3 pedaços, falta quantos pedaços para ele chegar a 4? Né? Se aqui eu já andei 3, eu dividi em 4 pedaços. Eu já consumi. Eu vou fazer aqui vamos fazer aqui, ó. Eu peguei aqui e dividi a minha barrinha lá em 4 pedaços. Se eu já caminhei 3, está faltando quantos pedaços? Aqui. Está faltando um só, né? É o que está faltando do 3 para chegar a 1. Então aqui está faltando 1. Então esse aqui é o que está faltando a percorrer. 1/4 está faltando a percorrer. Certo? Bom, aqui eu posso fazer de várias maneiras, né? Então vamos pensar aqui, a princípio, na figura. Essa figura inteira
corresponde a 72. Foi dividido em quantos pedaços? 4. Então, vou primeira coisa, 72, vou dividir por 4. Então, 7 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, para 7, 3. Baixo 2, 32. 32 dividido por 4 vai me dar 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Então, quer dizer que cada pedacinho desse aqui corresponde a 18. Então, quer dizer, fazer uma figurazinha melhor aqui. Pô, a gente está com o computador. Se não fizer uma figurinha direita, eu vou... É brincadeira, né? Então, está aqui. Fui lá. Dividi aqui mais ou menos no meio. Fui aqui dividir também. E vim aqui dividir também. Pronto. Dividi em 4 pedaços. Dividi em 4 pedaços. Eu já usei 3 pedaços. Então tá aqui, ó, pronto, marcado. Ó. Usei 3 pedaços. Tá faltando só esse umzinho aqui. Então ele está dizendo para mim que cada pedacinho desse aqui corresponde a 18 quilômetros. Então eu tenho 18 quilômetros aqui. Tenho 18 quilômetros aqui e tenho 18 quilômetros aqui. Pronto. E esse outro pedacinho aqui também corresponde a 18 quilômetros. Né? Aqui também corresponde a 18 quilômetros. Então agora aqui meu problema está resolvido. Olha, aqui eu já percorri, que corresponde a 3 quartos. O que está faltando a percorrer é o que corresponde a 1 quarto. Então faltaria percorrer 18 quilômetros. E percorrido, 18 mais 18 mais 18. Né? Ou, se preferir, 18 multiplicado por 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, eu já percorri 54 quilômetros. Falta percorrer 18 quilômetros. Ok? Para mais um. Então tá assim, ó. Um livro tem 240 páginas. Você estudou 5/6 do livro. Quantas páginas você estudou? E eu vou acrescentar aqui, quantas páginas ainda faltam você estudar? Então a primeira coisa é, vamos lá fazer a divisão dele em partes, né? Então vou pegar ele aqui, pegar lá, meu livro está aqui, assim, ó, esse é meu livro. Esse livro aqui corresponde a 240 páginas. Então, quer dizer que isso aqui tudinho tem 240 páginas. Aí, eu quero dividir ele em 6 partes. Então, vou lá, vou dividir ele em 6 partes. Vai ficar partezinhas iguais não, mas... Pronto, dividi em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar esse 240 e distribuir ele para essas 6 partes. Se eu vou ter que distribuir, quer dizer que eu vou ter que dividir ele. Vou dividir 240 por 6. Então, vou pegar 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 24, nada. Baixa o zero. Zero aqui. Fecha a conta. Então, quer dizer que para cada pedacinho daqui, ele terá lido 40 páginas. Então, eu tenho 40 aqui
40 aqui, 40 aqui, tenho 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Pronto. Ele já leu quanto? 5 partes? Então vamos lá marcar 5 partes. Então já leu uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, 5 partes. Então quer dizer que eu tenho 40 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40, ou simplesmente faço o quê? Venho aqui e multiplico por 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 é 20. Então quer dizer que já foi lido 20 páginas. E quantas páginas faltam para ler? 40. Isso representa quanto em fração? Bom, olha lá, ó. Se isso aqui tudo é 5 sextos, o que está faltando é sobre 6 também, que é o mesmo denominador, e aqui em cima é o que está faltando ao número 5 para ele se tornar 6. Está faltando a ele exatamente o número 1. Então, falta ele ler um sexto do livro. Ele já leu 5 sextos, falta ele ler um sexto apenas, ou seja, 40 páginas. Vamos para mais um. Então, tá aqui, ó. Desse jeito assim. Bom, se eu fazendo dessa forma aqui, de um total de 240 pessoas, um oitavo não gosta de futebol. Quantas pessoas gostam de futebol? Agora ele quer o contrário, ó. Um oitavo não gosta. Quantas gostam? Então vamos fazer lá. Vamos fazer o inteirão, ó. Esse aqui é o meu total. Ou seja, isso aqui tudo corresponde às pessoas que gostam de futebol. Então é um total de 240 pessoas. Tá aqui tudo. Tudo aqui tá aqui dentro. Vamos até brincar aqui, ó. Aqui eu tenho 240 pessoas. Agora vamos dividir isso aqui. Ele dividiu em quantas partes? 8 partes. Então vamos lá. Vamos dividir isso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ah, bem dividido não, mas 7, 8. Pronto. Então quer dizer que vou cortar isso aqui assim, ó. Essa parte aqui não existe aqui. Ó. Então, tá vindo até aqui agora. Então quer dizer que eu dividi esses 240 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. 8 partes iguais. Ele está falando o seguinte, que um oitavo, ou seja, uma partezinha dessa, não gosta de futebol. Então, vou botar até aqui assim, ó. NG, não gosto. Não gosto de futebol. Certo? E os outros restantes, e o outro restante aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O restante gostam de futebol. O pessoal aqui gosta de futebol. Ele quer saber quantas pessoas gostam, quer saber quantos estão aqui nesse amarelinho. Então, a primeira coisa que vai fazer é o mesmo processo. Eu tenho que distribuir esses 240 dentro dessas divisões. Então, eu vou ter 240 dividido pela quantidade que está aqui, ó, dividido por 8, que é o denominador, 8. Então, 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Baixa o zero, não dá para dividir, fecha a conta, vem o zerinho para cá.
Então, 30. Isso quer dizer o quê? Cada pedacinho desse tem 30 pessoas. Ó. Cada pedacinho desse tem 30 pessoas. Ó. Pronto. Agora ficou fácil. Né? Então, eu já sei que não gostam, vou botar aqui, ó, em verde, que foi utilizado ali, ó. Não gostam de futebol. Vai ser 30 pessoas. É o que está ali em verde, ó, tá vendo? Tá ali em verde, ó, 30 pessoas. Agora, aquelas que gostam de futebol, aí você vai botar aqui. Gostam de futebol. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ter 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Mais 30. Pronto. 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Isso aqui é igual a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 210. 210 pessoas. 210 pessoas. Ou, simplesmente, né, você também pode usar o artifício do seguinte. Cadê aqui, ó? Se 1/8 vai pegar para a ideia do complementar. Se 1/8 não gosta de futebol, aqueles que gostam é o complementar dele. O que é isso, complementar? Bom, você vai repetir o denominador, que é 8, e vai olhar para o seu numerador, que é 1. Aí você vai fazer a pergunta: quanto falta a ele para ele se transformar em 8? Ou seja, eu tenho que somar quanto aqui para que ele se torne 8? Né? Ou seja, você vai ver 7, né? Então quer dizer que 7/8 gostam de futebol, certo? E aí o procedimento vai ser o quê? Se eu quero achar ele direto, divido por 8 e pego 30 e multiplico por 7. 0, 3 vezes 7, 21. 210. Deu o mesmo 210 daqui, ó. Certo? Aí qual que é o melhor? Aí você vai escolher aquilo que melhor lhe convier. Qual é o melhor? Você que sabe. Você que vai depender do que seja melhor. Ok? Então, mais um. Aí que eu paguei coisa que não era para pagar. Aqui. Eu resolvi outra questão, acho que eu resolvi outra questão em outro lugar. Um aqui, ó, né? Opa, não, peraí. Nesse probleminha aqui, ó. Eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3/7 do percurso foram feitos de automóvel e o restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus? Não? Então vamos lá, ó. Mesma coisa. Fazer o grandão aqui, ó. Esse aqui representa os meus 700 quilômetros. Aí ele falou que dividiu em 7 partes. Opa, dividiu em 7 partes? Então vamos lá dividir em 7 partes, ó. 1,
uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, e aqui seria 7. Pronto. Então, vamos cortar esse cara aqui. Pronto. Esse aqui representa os meus 700 quilômetros, ó. Só que ele falou que 3/7 ele fez de um automóvel. Então, vou marcar aqui, ó. 3/7 quer dizer que ele fez 3 pedacinhos aqui. 1, 2, 3. Esses 3 aqui, ele fez de automóvel. Automóvel. Certo? E a outra parte, ele falou que fez de ônibus. Então, vamos lembrar lá, ó. Se 3/7 ele fez de automóvel, o complemento dele é de ônibus. Então, vamos lá o complemento, ó. Fração, denominador tem que ser o mesmo. Então, aqui é 7. E a fração é, quanto que eu tenho que somar aqui, ao 3, para que ele seja igual a 7? Então, eu tenho que somar 4, não é isso? Então, 4/7, ele usou de ônibus, né? Então, ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui ele fez de ônibus. Isso aqui ele fez de ônibus. E eu quero saber exatamente quanto tem aqui. Então, assim, é simples. Vamos lá fazer. Eu vou pegar os 700 e dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir por 7. Então, ó, 700 dividido por 7. Então, ó, 7 dividido por 7 é 1. Vai dar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Acrescenta 2 zerinhos, 100. Então, quer dizer que cada partezinha dessa aqui corresponde a 100 quilômetros. Então, vamos botar aqui... Peraí. Vamos botar um aqui que vai aparecer, o branco. Então, ó, cada pedacinho desse corresponde a 100 quilômetros. Então, aqui eu tenho 100 quilômetros, aqui eu tenho 100 quilômetros, aqui 100, aqui 100, aqui 100, 100, 100. Então, agora dá para você ver tranquilamente, ó. De automóvel, foram quantos? 100, 200, 300. Então, ele andou 300 quilômetros de automóvel. Opa, essa cor. Então, ele andou 300 quilômetros de automóvel. E de ônibus, 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 500 quilômetros de automóvel, ou de ônibus. Perfeito? É, maravilha, né? Muito bom. Vamos mais, então. Vamos mais um aqui. Vamos lá, o último para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então, está assim, uma prova de 40 questões, um aluno errou um quarto da prova. Quantas questões ele acertou? Então, vamos lá, ó. Figura. Isso aqui representa as 40 questões dele. 40 questões. Então, isso aqui tudo corresponde às 40 questões. Só que ele está falando aqui que foi dividido em 4 partes. Então, ó, vou dividir isso aqui em 4 partes. Dividir aqui ao meio, dividir aqui ao meio aqui, dividir ao meio aqui. Então, 4 partes.
Ele está falando que ele errou, vou botar aqui vermelho, que ele errou 1/4. Então, ele errou um pedacinho desse. Então, quantos que ele acertou? O que sobrou? 1, 2, 3. Então, ele acertou 3/4, né? Então, vamos botar até isso aqui assim para ficar mais claro para a gente. Ó. Acertou 3/4. Ele errou apenas 1/4. Então, se eu souber quanto vale esse camarada aqui, cada figura, cada espaço desse, eu vou saber quanto cada um acertou ou errou. Né? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? Pegar 40 e dividir pela quantidade do denominador. O denominador está falando que foi dividido em 4 partes. Então, aqui, 4 partes. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4, para 4 nada. Baixa o zero. Fecha a conta aqui. Logo, sou o rostinho feliz, cada um desses espaços aqui corresponde a 10 questões. Então, quer dizer que aqui eu tenho 10 questões, aqui eu tenho 10 questões, aqui eu tenho 10 questões e aqui eu tenho 10 questões. Logo, quantas questões que ele errou? 10. Quantas questões que ele acertou? Opa, parece que ele vai ser 40, né? Quantas questões que ele acertou? 30. 30 questões. Perfeito? Então, gente, encerrando aqui nessa nossa aula, a gente vai continuar aí postando mais atividades para vocês e tente resolver mais as outras questões para que a gente possa corrigir e ver como é que você está se saindo, tá bom? E manda a resposta. Tem atividade aí, manda a resposta para a gente. Valeu, grande abraço aí para vocês. Vamos encerrar a nossa gravação. Cadê aqui?